Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Começa aqui mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sempre contando com a sua participação e agradecendo a sua audiência desde já. Vamos juntos até meio-dia com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Cruzeiro faz sondagem por Luciano Castan, mas Guarani conta com o zagueiro para a temporada. Foi o segundo clube a consultar o zagueiro, que tem contrato até dezembro de 2024. Bugre encerra nesta quinta a preparação para enfrentar o Mirassol com a dúvida de Bruno José, com dores musculares, mas tem a volta de Neilton. Elvis acelera a recuperação e cria expectativa na comissão técnica de ser utilizado contra o Comercial. Camisa 10 ainda será observado antes da viagem para Ribeirão. Macaca segue as vendas para o jogo no Palma Travassos. Uma das novidades na partida será a presença do árbitro de vídeo, recurso utilizado a partir do mata-mata da Série A2. Com 2 gols de Paulinho e um de Hulk, Atlético vence Milionários da Colômbia e garante vaga na fase de grupo da Libertadores. Classificação rende ao Galo 15 milhões de reais em premiação acumulada na Conmebol. Ituano confirma boa fase, vence Ceará nos pênaltis e avança a terceira fase da Copa do Brasil. Galo conquista a segunda classificação dos pênaltis em 3 dias e embolsa 2 milhões e 100 mil reais. Próximo jogo será contra o Palmeiras na semi do Paulistão. Aos 42 anos, Ricardo Oliveira alega lesão muscular e deixa o Brasília no Campeonato Candango. Até o atacante foi a principal contratação do futebol brasiliense, mas o Colorado, após 2 gols em 7 jogos. Agora a ex-equipe de Ricardo Oliveira ainda briga contra o rebaixamento. Bandeirantes. 97102-1493. Estamos à sua disposição. Mande a sua mensagem de texto, que já ela vai pro ar. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento. Para você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo.
Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Bora lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a classificação do Ituano à terceira fase da Copa do Brasil nos pênaltis. Ontem à noite no estádio Novelli Júnior, após empate no tempo normal por 1-1, o Galo de Itu nos pênaltis venceu o time cearense por 4-2. O Ituano jogou com Jefferson Paulino, Raí Ramos, Claudinho, Bernardo e Yuri, depois Mário Sérgio, André Luiz, depois José Aldo, Lucas Siqueira, Rafael Pereira, Eduardo Persson, depois Rafael Cavalheira, Gabriel Barros, Quirino, depois Rafael Silva e Paulo Vitor. A equipe do técnico Gilmar Dalpozo. Já o Ceará de Gustavo Morinigo com Richard no gol, Igor, depois Arthur Rezende, Thiago, Gabriel, Lacerda e David Ricardo, depois Danilo Barcelos, Richardson, Kaique e Guilherme Castilho, depois Jean Carlos, Eric, depois Luvanor, Janderson e Vitor Gabriel, depois Álvaro. No tempo normal, o Ceará abriu o placar aos 15 minutos de jogo com Castilho, mas Quirino, aos 43 minutos, ainda do primeiro tempo, empatou por 1-1 e nos pênaltis o Ituano venceu por 4-2. Público de 2.072 torcedores para uma renda de R$ 56.170. Deu Galo de Itu, Ituano na terceira fase da Copa do Brasil. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Lucas Pessoa. Capucci está comigo também aqui na mesa de som. Vamos atender os nossos clientes, afinal de contas o tempo urge. Parabenizo o Guarani pela ousadia do pedido de recuperação judicial e ter o plano aceito pela Justiça. Agora tem um detalhe, se este plano não for cumprido e a viabilidade da SAP não ocorra, o clube deu um tremendo tiro no pé. Mas com um detalhe, esse não tem volta. Vamos aguardar, já diria o profeta da Serra do Japi. Obrigado, Wagner, pela sua mensagem. Bom, esse aqui não escreveu o nome, não leio, ok? Mande seu nominho. Não tem nome, não tem jeito de ler, tá bom? Bom dia, com o problema de justiça, a Ponte não contratou. Será que os outros times contrataram para as quartas de final? Se contratou, não vai ser essa mamata que a Ponte pegou, ou não, Edivaldo? Eu acho que uma coisa não inviabiliza a outra, gente. Né? Todo mundo vai entrar... Primeiro que é outro campeonato. Só o fato de ser o outro campeonato e duas partidas que valem a vida ou a morte, já por si só, para mim tem muita diferença. Muita diferença no foco, na competição, na dificuldade, na mobilização. Agora, evidentemente que se alguns clubes, que eu desconheço, tenham se reforçado, evidentemente que vai ficar mais difícil. Tá certo, gente? Bom dia, CH. Aguinaldo de Americana. Tudo bem, Aguinaldo? O professor Moser começou bem no Atlético Goianiense, sendo eliminado logo na sua estreia. Graças a Deus, foi embora. Obrigado, Aguinaldo, pela sua mensagem. O Alexandre está perguntando cadê o Elvis. Bom, tá na fase de transição, né, meu amigo Alexandre? Tá na fase de transição. Aliás, o que mais me perguntam é em relação a isso, né? Toda hora perguntando sobre depois do comercial, quem a Ponte enfrenta. Eu já expliquei algumas vezes, mas vou repetir. Não existe emparceramento. Não existe chaveamento. Se a Ponte passar pelo comercial, vão sobrar 4 semifinalistas. Desses 4, a Ponte pega a pior campanha das 4. Ok? Não existe chaveamento. A pontuação vai até cumulativa. Primeira fase
essa fase próxima de quartas de final e semifinal, ela é arrastada somando até o final de quem for classificando. Então, o que vale é a campanha. Primeira campanha enfrenta a quarta, a pior campanha. Aí o outro confronto da semifinal é a segunda melhor campanha contra a outra campanha, a terceira pior campanha. Ok? Então, só para deixar mais uma vez claro, o Rogério Bugrino está afirmando que o Ituano estará forte na Série B. Essa é a tendência. Essa é a tendência, não é? Apesar da troca de treinador, né? No meio do Campeonato Paulista, deu certo, o time escapou na última rodada e agora foi para a semifinal. Olha que beleza. Tenho muito medo da nossa macaca, da sua macaca, né? Na hora H eles pipocam, jogadores sem experiência. Se não subir na A2, prevejo a Série C. Muito triste. Danley de Campinas. Não, cara. Não vamos fazer um cavalo de Troia, uma grande tempestade. Calma, calma. Tem o jogo de sábado, depois o jogo de terça. E como diria o profeta, o sábio profeta do cume da Serra do Japi, vamos aguardar. Hora certa? Pois não, eu informo. 11h40 agora. É hora do Bugre da Band. Vamos ouvir Leandro Boles com o boletim desta quinta-feira do Guarani. Fala, Boles. Informações do Guarani aqui na Rádio Bandeirantes, o Bugre Campineiro. O zagueiro Luciano Castan está na mira do Cruzeiro para a sequência da temporada. O atleta tem contrato com o Guarani até dezembro de 2024 e vem sendo monitorado pelo clube mineiro nas últimas semanas. De acordo com o staff do jogador, o Cruzeiro e um clube da Série B, que não foi revelado, fizeram sondagens iniciais, mas não apresentaram nenhuma proposta nem aos empresários e nem mesmo ao próprio Guarani, que conta com o zagueiro para a sequência da temporada. A informação do interesse cruzeirense foi divulgada inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio. A reportagem do portal Carlos Batista entrou em contato com integrantes da diretoria alviverde. De acordo com as fontes, o Bugre só vai liberar Castan com uma boa proposta dos mineiros. Questionados sobre a ligação do interesse do Cruzeiro com a negociação pela permanência de Bruno José, os dirigentes foram enfáticos e disseram que não há ligação entre as situações. O Bugre encaminhou a permanência do atacante do Cruzeiro por mais uma temporada. O contrato de Bruno José será encerrado no dia 30 de abril, mas os dois times estão apalavrados por um novo vínculo do atleta. De acordo com o staff de Castan, o Cruzeiro e um clube da Série B, como eu disse, estariam interessados no jogador. A informação foi inicialmente dada pelo jornalista Samuel Venâncio, mas confirmada pelo portal Carlos Batista. Titular contra a Lusa, Isaac pode ficar com a vaga de Bruno José, que sentiu dores na coxa e não deve reunir condições de jogo. Moisés Moura tem dúvidas, principalmente no ataque, em relação ao time titular. Então, portanto, Bruno José deve permanecer fora e Isaac ficar com a vaga. Mas ele ganhou a concorrência de Neilton, que foi liberado pelo departamento médico após ser afastado por conta de uma febre. Outra dúvida do treinador envolve Bruno Mendes. O centroavante estreou na última partida e vem sendo avaliado pela comissão técnica para saber se tem condições de iniciar a partida entre os titulares no lugar de Genisson. As atividades desta quinta-feira vão servir para definir todas e tirar todas as dúvidas do staff bugrino, projetando a partida contra o Mirassol amanhã, 8 da noite, no estádio José Maria de Campos Maia, com transmissão pela Rádio Bandeirantes. Existem dúvidas no ataque, né? Eu acho que na lateral direita não tem dúvida, não. Vai jogar o Diogo Matheus, mas no ataque tem dúvida, sim. O Bruno Mendes já está no outro estágio físico, a tendência é que ele comece o jogo, mas não é certeza. E liberado pela suspensão de cartão amarelo, o Bruno José, teoricamente, poderia retornar, mas ele está... Ainda existe uma dúvida. Como a gente não assiste treino, não tem como dirimir. Você tem que ir atrás das fontes. E as fontes, elas têm informação, as fontes da Bandeirantes, elas têm informação, né, divergente. Né? Uma fala que está treinando normalmente, a outra diz que não está treinando. Então,
pode ser que não jogue o Bruno José. Então essa é a grande dúvida para o jogo de amanhã. O restante é tudo igual. Um jogo difícil, complicado contra o Mirassol. E sobre essa coisa antes do Gleger, da recuperação judicial aí, a gente já entrevistou o advogado, o escritório de advocacia. O Guarani conseguiu uma liminar para poder ser aceita a recuperação judicial. Só que essa liminar ela pode ser cassada. Então vai precisar de um período para isso ainda ser solidificado. Tem que aguardar, né? Mas o caminho já está... Normalmente não caça, mas tem que esperar um tempo aí para efetivamente as coisas acontecerem. É um passo importante que o Guarani está dando? É. Um passo corajoso também. Porque caso não aconteça uma SAF, um investimento aí a coisa pode ficar complicada. Mas é a maneira que o Guarani está encontrando para vislumbrar um futuro diferente. Então eu vejo de maneira positiva, não com bons olhos, porque tem que acontecer muita coisa. É uma situação muito complexa, mas necessária. Na minha modesta opinião, é uma situação necessária. Vamos ouvir o Gleger Zorzin, que fala um pouco mais sobre a partida de amanhã. Guarani e Mirassol. Em Mirassol, é claro, com total transmissão da Rádio Bandeirantes. Fala, Gleger. Guarani que já deve ter finalizado a preparação para a partida de amanhã. Tem a viagem para Mirassol e provavelmente o Guarani deve ter treinado hoje de manhã e seguido viagem aí para Mirassol. Deve ficar em Rio Preto, concentrado. Ali tem várias opções e alternativas. Um jogo importante, semifinal da Taça Independência, né? O famoso troféu do interior, que dá aí uma premiação em dinheiro. Eu dava muito valor a esse campeonato, né? a essa taça, a esse torneio, quando te dava uma vaga para a Copa do Brasil. Aí sim, teria objetivos fortes para estar disputando, objetivos mais contundentes, né? Você ter aí um recurso financeiro é sempre importante também, mas é só você colocar na ponta do lápis aí, quanto que é? 400 mil vai ganhar o campeão? E a vaga da Copa do Brasil? Disputar aí a primeira fase da Copa do Brasil, quanto daria? Então eu coloco no lápis isso. Não sei se não daria tanta atenção a isso. Por exemplo, colocaria um time alternativo, até para ver, né? Até para o treinador conhecer um pouco mais o grupo, o elenco. Mas, independente de qualquer coisa, o Guarani está indo para Mirassol, buscando a vaga na final aí contra essa boa equipe do Mirassol, que fez um campeonato melhor do que o do Guarani, o Campeonato Paulista na primeira fase. Mas, independente de qualquer coisa, para mim, um jogo muito equilibrado. O Guarani vem de bons resultados, o Guarani vem de uma mudança no comando técnico que acabou dando muito certo. Então é isso, CH. Eu acredito, claro, num bom resultado, apesar do jogo ser fora de casa, na casa do seu adversário, mas eu acredito sim que dá para o Guarani chegar lá e tentar surpreender. Até pelo equilíbrio, né, das duas equipes, tecnicamente falando. Vamos ver amanhã. Tomara que o Guarani consiga essa vaga, tomara que o Guarani consiga passar, mas eu não posso deixar de dizer o seguinte: de olho no planejamento da Série B. O Guarani precisa estar focado nisso também, andando junto, claro, com a Taça Independência, mas para mim, nesse momento, o ponto primordial de tudo é o planejamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, CH. Sem dúvida, Gleger. Planejamento da Série B, mas eu acho que essas partidas elas podem ser utilizadas para preparação também, né? Ainda bem que o Guarani tem jogos aí pela frente. E vamos ver se consegue, né? Passar pelo Mirassol. Eu acho que é um jogo complicado, difícil fora de casa. Não é fácil jogar em Mirassol. Eu sei que o ônibus é bom, o hotel é bom, os caras estão descansados, mas não sei. É um campo, nada contra, pelo amor de Deus, que eu acho que a atmosfera não é das mais agradáveis, mas é de cada um. De repente, tudo dá certo e eu torço para que isso aconteça de verdade, para o Guarani continuar avançando e jogando, para também buscar a parte financeira, que é muito importante. Hora certa em Campinas, 11h48 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band.
Mandar um abraço pro Edmilson aqui, que tá falando do hotel na entrada de Rio Preto. Deve ser esse mesmo que o Guarani vai ficar. Bom, agora vamos falar da Ponte? Muito bem. Então vamos acionar de novo Leandro Bolles para falar da quinta-feira da Ponte, que joga sábado, fora de casa, contra o Comercial em Ribeirão Preto. Fala, Bolles. Vamos então com as informações da Ponte Preta. O meia Elvis iniciou o trabalho de transição física nesta semana e acelerou a sua recuperação de lesão no posterior da coxa. A resposta ao tratamento deixou Hélio dos Anjos otimista de contar com Elvis ainda nas quartas de final. Se não reunir condições para sábado diante do Comercial, o meia é esperado no jogo de terça em Campinas às 19 horas. No entanto, a comissão técnica só vai relacionar Elvis com o aval dos médicos do próprio jogador. O camisa 10 está fora dos gramados desde 22 de fevereiro devido a uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda. Se Elvis não jogar, Hélio dos Anjos tem 3 opções para o setor: Cássio Gabriel, Júnior Tavares e Felipinho. A partida deste sábado contra o Comercial no estádio Palma Travassos em Ribeirão, os jogos vão contar com o auxílio do árbitro de vídeo. Consta no regulamento da federação que as 15 rodadas da primeira fase são disputadas sem o VAR, que estará presente durante todo o mata-mata. A disputa agora é no sistema mata-mata com jogos de ida e volta. Se houver igualdade de resultados, vitórias ou empates e números de gols, favor e contra, a vaga será decidida em cobranças de pênaltis. Os cruzamentos nas semifinais dependem da pontuação dos que avançarem e serão entre a melhor campanha contra a última e a segunda contra a terceira, levando em conta inclusive os jogos das quartas de final. No duelo pela primeira fase, também em Ribeirão, Comercial e Ponte Preta ficaram no empate por 1-1. Com uma equipe mista, a Macaca saiu atrás e foi buscar o empate aos 50 minutos do segundo tempo com Matheus Jesus. A Ponte Preta segue com a venda dos ingressos para o jogo deste sábado. Ontem, a Macaca já havia vendido 621 bilhetes. São 3.500 lugares para compra antecipada em Campinas, com preço especial R$ 30. As vendas também liberadas no site totalticket.com.br com valores normais, R$ 60 inteiro e R$ 30 meia. No Majestoso, a venda acontece desde a última quarta-feira, das 9 da manhã às 17 horas. Legal, Boalis. Vamos ver, né? Como vai ser a presença de público, não é? No Palma Travassos da torcida da Ponte. Foram solicitados 3.500 ingressos, por enquanto 600 vendidos. Vamos ver se acontece essa mobilização, né? Normalmente, a torcida da Ponte adora viagens, assistir jogo. É um jogo decisivo, gente. Eu não sei. Se fosse torcedor da Ponte, eu faria um esforço para ir no jogo. Que vai ser um jogo importantíssimo e um jogo complicado. E a torcida precisa estar presente. Espero que assim seja. Vamos ouvir Pablo Diego, que vive um momento extraordinário da Ponte. E ele fala também projetando o confronto de sábado contra o Comercial. Cara, a expectativa é que a gente vai enfrentar um jogo muito difícil, né? Porque a equipe do Comercial é uma equipe qualificada. Já podemos ver, né? Quando a gente jogou lá contra eles, foi numa situação diferente, mas isso não tira o mérito da classificação deles. Acho que a gente tem que ir para Ribeirão com muita humildade e sempre com pensamento também em trazer a vitória para poder também a gente dar um passo a mais para a nossa classificação. A gente está vindo de uma crescente, né? A gente manteve muito bem os nossos desempenhos. Acho que a gente chega muito bem. É um novo campeonato, é um mata-mata, né? A gente tem que estar muito, muito atento e a gente tem que conseguir performar o que a gente fez, né, na primeira fase. E agora é o que a gente performa aqui que vai dar o resultado totalmente para o clube agora, para os nossos objetivos serem concretizados. Além da equipe da Ponte ir para Ribeirão, 3.500 ingressos disponíveis para o torcedor ponte pretano. Você acredita, né, numa casa cheia também por conta do torcedor ponte pretano? Com certeza. O torcedor ele sempre acompanha a gente, qualquer lugar que seja, né? Todo lugar que a gente foi jogar fora aí, eles sempre estiveram com a gente. Eu acho que
com certeza vai estar lotado, com certeza a gente vai ter o apoio deles e, se Deus quiser, nós vamos performar e conseguir sair com a vitória, que é o que eles querem e o que a gente sempre tem feito para eles, né? Tá sendo legal, né, cara? A gente jogando ali junto, tá sendo muito bom esse entrosamento. Acho que a gente tem se entendido muito bem e espero que a gente continue dessa mesma forma para que a gente possa ajudar a Ponte aí a conquistar os objetivos aí da temporada. Muito bem, falou o Pablo Diego, que vive um momento muito bom na Ponte. Agora, Gleger Zorzin, chegando para poder falar um pouco dessa projeção do jogo, enfim, um pouco mais de Comercial e Ponte Preta no sábado. Fala, Gleger! A Ponte que vai enfrentar o Comercial no próximo sábado em Ribeirão Preto, Palma Travassos, né? Do bom treinador Roberto Valdavino. Para mim, na minha modesta opinião, a Ponte é a favorita nos 2 jogos. Favorita que eu falo não só para passar de fase, mas sim conquistar vitórias nos 2 jogos. Agora, claro que precisa ser dentro do campo, né? Claro que precisa jogar futebol. A carga destinada aí à torcida da Ponte, na minha opinião, vai se encerrar rapidamente. O torcedor ponte-pretano tem abraçado isso, tem feito isso na grande maioria dos jogos e para essa partida eu não tenho dúvida de que não vai ser diferente. Estão falando muito sobre a questão do Elvis aí, né? Que o Elvis pode jogar, que o Elvis pode acelerar o processo de recuperação, de retorno do jogador. Eu teria muita cautela com isso, viu, CH? Eu acho que a Ponte, para essa partida principalmente, ela tem outras alternativas, ela tem outros jogadores aí que possam suprir aí essa ausência do Elvis. Então, por esse aspecto, eu não teria e não faria, né? Com que a volta fosse precoce. Tomar muito cuidado com isso, porque foi uma lesão muscular e aí você pode perder o Elvis por um tempo maior. Então, por esse aspecto, eu teria muita cautela. Mas, independente de qualquer coisa, expectativa de classificação da Macaca, expectativa daqueles jogadores que forem escalados, daquela formação que o Hélio dos Anjos escolher, a Ponte possa trazer já uma boa vantagem lá de Ribeirão Preto e decidir aqui a vaga no Majestoso, jogando em seus domínios. A Ponte, na minha opinião, é favorita e, como eu disse, para mim vence os 2 jogos, viu, CH? Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Bora lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Ontem à noite, mais times conquistaram vaga à terceira fase da Copa do Brasil, inclusive com algumas surpresas. O Nova Iguaçu derrotou o Nova Mutum por 5-2 e se classificou. Assim como também o Ituano, que no tempo normal empatou por 1-1 diante do Ceará, mas nos pênaltis venceu por 4-2. O Águia de Marabá também está classificada. Após empate por 0-0 contra o Goiás, ganhou nos pênaltis por 7-6. Também classificado Volta Redonda. Eliminou o Atlético Goianiense no tempo normal 1-1, mas nos pênaltis deu voltaço. O CRB goleou o Operário do Mato Grosso do Sul por 5-0 e também se classificou. Assim como também o Botafogo, que goleou o Brasiliense por 7-1
E no sul do país, o Ipiranga venceu o Red Bull Bragantino por 3-1 e também se classificou. Hoje, a definição de mais 3 e últimos classificados. 19 horas, tem CSA e Brusque. 20 horas, Grêmio e Ferroviário do Ceará. 9h30, tem Vasco e ABC. Destacando que ontem, pela Copa Libertadores da América, o Atlético Mineiro venceu Milionários da Colômbia por 3-1 e se classificou para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Portanto, Galo classificado. Quem busca a classificação hoje é o Fortaleza, que vai até o Paraguai, 7h, pegar o Cerro Porteño. No jogo de ida, quem venceu foi o time paraguaio por 1-0, que joga pelo empate. Hoje também é dia de Taça Independência. Logo mais às 19 horas no estádio 1º de Maio, tem São Bernardo e Inter de Limeira. Lembrando que o Bugre, o Guarani, joga amanhã 8h contra o Mirassol. Pelo Campeonato Paulista da Série 2, a Ponte joga a primeira partida do mata-mata quartas de final no sábado às 4h em Ribeirão contra o Comercial. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma... Mas, olha, cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Até porque eu tinha cravado aqui erroneamente uma vitória categórica do Corinthians contra o Ituano. Da mesma maneira que errei redondamente neste caso, acertei claramente quando disse que o São Paulo não era... Só tinha favoritismo no papel contra o Água Santa e que teria uma partida duríssima e que eu não acreditava que o São Paulo tivesse a possibilidade natural até de passar diante da realidade daquilo que eu estava vendo em relação ao Água Santa. Então, só para não dizer que eu só erro, em algum momento eu também dou boas e belas acertadas. Mas é fato, errei redondamente quando disse que o time do Ituano não tinha condição de avançar à semifinal da competição. Errei redondamente quando, mesmo com mais de 40 anos de estrada, apesar de todo o respeito em relação ao time menor, que sempre tive e mantenho, apesar de todo o cuidado em fazer comentários equilibrados e bem fundamentados que pautam a minha vida e a minha história e a minha carreira, neste caso, mesmo sem desrespeitar o Ituano, mesmo o tempo inteiro dizendo que o respeito era determinante, que era fundamental ter apetite, mas em nenhum momento eu acreditei que o Corinthians pudesse ser superado pelo Ituano e externei claramente essa posição, porque essa é a minha função. Não vou fazer tipinho agora que o Ituano tenha avançado, não vou fazer tipinho agora que o Ituano tenha, de maneira heróica até eu diria, se classificado diante do Corinthians nas penalidades máximas. E não foi diferente também agora, ontem pela Copa do Brasil, mais uma classificação heróica aí nos pênaltis do time do Ituano, o que é interessante, mostra força mental, mostra determinação, mostra apetite, mostra a qualidade do goleiro, e tudo isso é muito interessante. Agora, é fato, com todo o respeito que o Corinthians me merece, com todo o respeito que a história corintiana me merece, a situação para esse momento, ela é muito diferente. E quando eu digo que futebol é momento, e que principalmente na seleção brasileira, você não pode abrir mão de levar os melhores naquele determinado momento, que seleção não é para você construir família, não é para você construir grupo, é para você construir um grande time, e um grande time você constrói com os melhores jogadores, com aqueles que são os melhores profissionais em cada área de atividade. Então, o melhor médico, o melhor diretor executivo de futebol, o melhor treinador e, acima de tudo, com os melhores jogadores daquele momento, porque não adianta nada o cara ter sido fantástico há 6 meses atrás, porque a Copa do Mundo acontece naqueles determinados
30 dias. Então, para voltar à vaca fria, para voltar a falar do Campeonato Paulista, é importante destacar que, neste momento, o Palmeiras é gigantescamente superior ao time do Corinthians. E para não dizer que não falei das flores, e não ser hipócrita, e não falar o que eu penso, o Abel Ferreira está anos-luz à frente do Fernando Lázaro. Eu estou dizendo que essa é a realidade de hoje. Daqui a 6 meses as coisas podem mudar. Daqui a 6 meses eu nem posso estar aqui. Tudo pode acontecer. Ninguém tem previsibilidade sobre o futuro. A gente tem que viver bem o dia de hoje. A gente tem que estar feliz hoje. Tem que estar fazendo aquilo que acha importante hoje. Tem que ter principalmente a condição e o equilíbrio de prestar o melhor serviço hoje. Então, na realidade de hoje, o Abel Ferreira está anos-luz à frente do Fernando Lázaro, que, eu repito, estava fazendo um bom trabalho, espero que continue a fazer um bom trabalho, só que, na minha opinião, e essa sempre foi claramente a minha opinião, nunca teve tamanho para comandar a equipe do Corinthians. Da mesma maneira que quando o Abel Ferreira chegou, ele também não tinha tamanho para comandar a equipe do Palmeiras. Afinal, vinha de um ótimo trabalho no Braga de Portugal. Vinha de um bom trabalho no time do PAOK da Grécia. E ninguém sabia exatamente quem ele era. Então, méritos aí gigantescos para o Anderson Barros, que é outro que é pouco falado, que todo mundo vive dizendo que não dá entrevista, que é fraco, que não tem posição. Não sei. Eu acho que as posições dele, elas são conquistadas ali internamente. Um bom diretor executivo de futebol, ele não é melhor quanto mais ele aparece. Alexandre Matos aparecia um bocado. Teve muitas virtudes, mas teve muitos rombos financeiros também por conta das suas contratações e dos salários que naquele momento eram mal pagos em relação à entrega de alguns jogadores que ele havia contratado. Então, o grande diretor não é o que fala mais, não é o que fala menos, não é o que aparece mais, não é o que aparece menos. O grande diretor é aquele que tem capacidade de gestão, é aquele que tem capacidade de poder colocar os pingos verdadeiramente nos seus lugares no momento mais adverso. E olha, mérito completo, total e restrito na contratação do Abel Ferreira para o Anderson Barros. Foi ele que foi buscar, foi ele que pesquisou, foi ele que convenceu e foi ele que trouxe o Abel Ferreira. Ninguém mais. Era uma gestão do Maurício Gagliotti e o Gagliotti deu autonomia para que ele pudesse resolver e escolher. E ele foi lá e buscou o Abel Ferreira, que foi o grande ponto, o grande trunfo deste Palmeiras, muito vitorioso. Então, para ser muito e bem claro, a situação entre o Palmeiras de hoje e o Corinthians de hoje é muito diferente. Por conta disso, eu repito, a tendência natural, mesmo no menos lógico entre todos os esportes que é o futebol, é o Palmeiras atropelar o Ituano lá dentro do Allianz Parque. Elia, você tinha dito isso em relação ao Corinthians. Sim, errei e peço desculpas pelo erro. Não tem nenhum desrespeito em relação ao Ituano. Tem sim fundamentação em relação àquilo que eu entendo ser importante para o futebol. E importante para o futebol é que você tenha o melhor ganhando, é que você tenha o mais qualificado ganhando. Agora, o que não pode acontecer é você ser melhor, mais qualificado, mais estruturado, mais bem pago e ter menos apetite do que o menor. Aí não. Aí você acaba igualando as coisas. Se você não tiver o mesmo apetite do menor, aí todas essas vantagens citadas anteriormente por mim, elas deixam de ser determinantes. Por quê? Porque o seu apetite, que é fundamental no futebol de ocupação de espaços de hoje, ele acaba sendo menor do que o do seu adversário. Então, para resumir a ópera, sim, o Palmeiras vai atropelar a equipe do Ituano no próximo domingo e estará pela 4ª vez na grande decisão de um campeonato paulista. Ótimo que você esteja por aqui, 4ª vez consecutiva, hein? Repito, não é 4ª vez. O Palmeiras tem muitas conquistas, é o maior vitorioso do campeonato estadual. Só estou dizendo que é pela 4ª vez consecutiva que o Palmeiras estará na decisão de um campeonato paulista. Agora sim, ótimo que você esteja por aqui na...
E é ótimo que você possa estar por aqui com a sua melhor frequência, está por